Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que vocês estiverem assistindo, eu resolvi fazer uma aula mais intensiva que a gente vai tentar reunir tudo que a gente viu nessas aulas anteriores numa aula só, para não deixar dúvidas sobre os conteúdos, beleza? Vamos lá para o nosso quadro, então? Nós estamos falando nessa semana sobre interações atmosfera, né, as interações entre a atmosfera, deixa eu trocar de pincel aqui, interações, deixa eu apagar esse aqui, as interações atmosfera e radiação solar. Nós vimos que a radiação solar, os mecanismos de transferência de calor, vamos começar falando sobre esses mecanismos, né? Nós vimos que os mecanismos de transmissão de calor são três, né? A gente tem a transmissão de calor por condução, né, que é molécula a molécula, né, principalmente para os sólidos. Depois a gente tem a convecção, que se dá através de massas, aqui geralmente para sólidos. A convecção geralmente para gases e líquidos. E a gente tem a radiação, onde a transferência de calor ela se dá no vácuo. Ou seja, ela não precisa de um meio, né? Então, é dessa forma que a gente recebe aqui na Terra a radiação solar, ou seja, a radiação emitida pelo nosso querido Sol. Tá? Aqui na Terra, a gente tem uma característica de que todos os corpos emitem radiação, desde que a sua temperatura seja, né, maior do que menos 272 graus Celsius, que corresponde ao 0 grau Kelvin, né? O zero do Kelvin. Então, são menos 272 graus. Ou seja, qualquer corpo aqui na Terra acima, né, acima dessa temperatura, ele emite radiação, que pode ser captada por sensores, né, de uma forma geral. Aqui na Terra, nós recebemos, então, a energia solar, a energia que vem do Sol, né? E essa energia vem por radiação. E a partir do momento que ela atinge a atmosfera, nós vamos ter algumas interações que vão ocorrer. Geralmente, a gente considera, né, vamos apagar aqui, que a radiação ela vem com uma mistura de todas essas ondas, esses tipos de ondas aqui. Então, a radiação solar, ela vem, né, desde aqui de ondas de rádio, que são as ondas, né, menos energéticas, né, vamos dizer que tem maiores comprimentos de onda, né, o comprimento de onda geralmente é grande, é 10 a 3 metros, ou seja, 1000 metros, né? Depois você tem as micro-ondas, né, 10 a menos 2, né? Depois a gente tem o infravermelho, que é 10 a menos 5, e aí a gente tem o visível, que corresponde a esse pedacinho aqui, né, de 10 a menos 6, onde nós temos a luz branca. Né? Então, a luz branca, a luz do Sol, ela vem nesse espectro, quando você, né, desde que o Newton fez lá aquele ensaio com o prisma, né, ele decompõe essa luz branca nas cores do arco-íris que a gente conhece. Então, todas as cores, né, são a partir daí. E a partir daqui a gente tem as ondas mais energéticas, ou seja, aquela com a maior frequência, né? Então são mais energéticas, então os comprimentos de onda são menores.
Então você tem o ultravioleta aqui, 10 a menos 8, depois você tem aqui os raios-x 10 a menos 10, né? E os raios gama 10 a menos 12, né? Esse 10 a menos 12, vocês já estão cansados bem matemática, seria zero seguido de 12 zeros, né? Então são muito pequenas. Então tem o tamanho do núcleo atômico, por exemplo, né? Seria o tamanho aproximado dela. Tá? Então, nessa escala. Então, a gente tem desde ondas, né, extremamente grandes, né, de baixa frequência, até ondas muito pequenas com frequências muito elevadas. Então, são altamente energéticas. Então, aqui você tem mais energia. Elas são muito energéticas, essas ondas, né, de maior frequência. E o que atinge a Terra da luz branca que a gente consegue interpretar como cor é esse pedacinho aqui, que é o que o olho humano consegue perceber, é o que o olho humano consegue ver, né? Então, essa parte do espectro é o que a gente consegue perceber. Mas existem as outras ondas também, tanto é que elas podem ser percebidas em alguns sensores. Então, quando a gente imagina os satélites no espaço, eles estão, a maioria deles, trabalhando com ondas que são, né, emitidas em outras frequências, e ele consegue captar essas ondas e interpretar, né, das mais variadas formas possíveis. Tá? Então, lembrando que toda a superfície terrestre que tiver temperatura acima de 272 graus negativos, ela emite onda, ela emite radiação, ela emite algum tipo de radiação. Tá? Então, aí é esse aspecto interessante. Dessa energia solar que incide sobre a atmosfera, então, no topo da atmosfera, vamos falar 100%, né? 51% é absorvido pelo solo e pelos oceanos. Então, aqui você tem 51% da energia solar que é absorvida, né? Que é absorvida pela superfície e depois retorna na forma de calor. Então, as temperaturas elas crescem com a altitude, porque primeiro se aquece a superfície e a partir dela se aquece, né, vai se aquecendo o ar que está acima dela. Tá? Então, 51%, sobram 49% da energia solar que incide sobre a superfície. Dessa parte, pessoal, você tem que a própria atmosfera ela reflete 6%, as nuvens refletem mais 20%, a superfície terrestre reflete 4%, só que já deu 30%. Né? E a gente tem mais 16% que vai ser absorvido pela atmosfera e nós temos mais 3% aqui que vai ser absorvido pelas nuvens, então aqui você já tem mais 19%, com mais esses 19%, né, vem para cá, então aí você tem os 49% restantes. Tá? Então, esses 51% aqui é absorvido, né, absorvido pela superfície. E 49% é refletido novamente, né? Vai ser refletido para o espaço. Tá? E a gente tem as outras partes aqui que vão sendo, né, as outras distribuições da energia. Só para a gente entender que praticamente metade da energia solar que o Sol manda para a Terra, a superfície absorve metade e a outra metade volta para o espaço. Tá? E é claro que voltar para o espaço vai ficar preso aqui nas nuvens e é o que vai ser responsável, por exemplo, pelo efeito estufa. Então, o efeito estufa ele ocorre por causa das nuvens, por causa da própria atmosfera que retém parte desse calor. Tá? E aí as capacidades que a gente vai ter de reflexão, né, é o que a gente chama de albedo. Tá? Então, o que a gente chama de albedo é essa reflexão que a gente tem, o percentual que a gente tem de energia solar que é refletida. Tá? Por exemplo, se a gente pensar
no topo das nuvens, no topo das montanhas, onde tem neve, cerca de 80 a 95% da luz incidente ela é refletida para o espaço. A gente tem as florestas, refletem apenas 10 a 20%, ou seja, elas absorvem de 80 a 90%. Se você pensar num campo, né, um campo cultivado, 10 a 25% é refletido e absorve de 90 a 75%. Um campo gramado, né, uma vegetação de campos, ela consegue refletir 25 a 30% da luz incidente e ela acaba, né, absorvendo de 75 a 70%. A gente imagina, por exemplo, se as casas tivessem telhados escuros. Então, elas refletem, elas absorvem, né, cerca de 8 a 18%. Né? Ou seja, né, ela tem essa característica. Já se você tiver a reflexão é de 8 a 18%, ou seja, praticamente 80 a 90% é absorvido. Se você imaginar que você tivesse um teto claro, né, você tem que é absorvido de 35, é refletido de 35 a 50, ou seja metade da luz incidente, da radiação incidente, volta para o espaço e a outra metade é absorvido. Se você pensar no asfalto, né, o asfalto ele reflete apenas 5 a 10% e absorve 90%, cerca de 90% a 95%. Então, por isso, quando a gente está andando na estrada, a gente vê aquela subida de vapor da superfície do solo, porque o asfalto está muito quente. O concreto, ele reflete um pouco mais, reflete 17 a 27% e absorve cerca de 80%. Né? Os oceanos, por exemplo, eles conseguem, né, a superfície das águas é variável, né? Ela varia com a altitude, a posição do Sol. Né? A própria Lua, ela reflete 5, 6 a 8%. Os oceanos variam de 10 a 60%. Né? Uma superfície coberta por pedra, né? Ela reflete de 20 a 40%, depende da cor dessa pedra. Eu lembro quando eu fui no Peru e as praias lá são feitas de seixos, né? As praias são de seixos pretos, seixos de basalto, de rocha vulcânica, e geralmente a cor escura, a cor preta, e o preto ele absorve e não reflete. Então, se você, o pessoal da pousada que eu fiquei falou que você não consegue andar na praia durante um dia muito quente no verão, porque o chão fica muito quente, porque ele absorve calor, né? Enquanto que as nossas praias aqui no Brasil, geralmente, mesmo sendo areia branca, branquinha, que ela consegue refletir grande parte, mas como o sol é mais intenso, a posição solar é mais intensa, né? As nossas praias, o sol, a areia por volta do meio-dia também você não consegue pisar porque ela está muito quente. Tá? Mas isso é em função da própria absorção de calor. Então imagina numa praia de areia preta, vai esquentar mais ainda, vai ser mais quente ainda. Então esse albedo é essa capacidade de refletir a radiação solar. Quanto maior o número, então você imagina lá, a neve consegue refletir de 80% a 95% da energia solar incidente, e o asfalto ele reflete apenas, né, 5%. Ou seja, então, o que é absorvido e o que é refletido vai depender da cor. Cores claras refletem mais, ou seja, tem albedos maiores, e cores escuras, né, absorve mais e reflete menos. Então, ela absorve, se você, por exemplo, tem um carro e deixa na praia num dia quente, né, estaciona lá, né, de manhã e vai sair à tarde, o carro, a superfície do carro, se ela for branca, né, ou clara, ela vai estar menos quente do que um carro de cor preta, que vai absorver mais calor. Tá? Então, pessoal, esse fechamento é só para falar novamente, né, nesses três assuntos, ou seja, o espectro eletromagnético, né, ou seja, a radiação solar, ela, que é mandada, que é enviada para a Terra, ela varia
nessa distribuição, ou seja, desde ondas de rádio até a radiação gama, e a nossa atmosfera é capaz, por exemplo, de filtrar, por exemplo, grande parte dessas radiações aqui, que seriam praticamente impossíveis de ter vida na Terra se essas radiações conseguissem alcançar a superfície. Então, a atmosfera ela acaba bloqueando ou absorvendo grande parte dessas radiações mais nocivas, né? Vimos que de toda a radiação solar, cerca de metade é absorvida e a outra metade é refletida, e definimos também que nós temos que, dependendo da cor da superfície, ela vai ser mais refletiva ou mais absorvida, vai ser mais absortiva, ou seja, vai absorver mais. Então é interessante a gente ter essas situações para a gente poder entender um pouco como é que funciona essa distribuição de calor na superfície. Tá? Então, se a gente pensar nos elementos atmosféricos, eles dependem bastante dessa radiação solar. Tá? Na próxima quinzena, provavelmente a gente vai falar sobre temperaturas, mais especificamente sobre temperatura, mas entendendo que temperatura tem a ver com essa radiação, dessa radiação solar interagindo com a atmosfera. Tá? Então, a vida no planeta depende dessas interações. Ou seja, alguns elementos, algumas propriedades da atmosfera, elas são benéficas para nós, porque elas filtram ou absorvem radiações que são extremamente maléficas ao ser humano, elas são prejudiciais à vida, elas são nocivas à vida humana, e à vida como um todo, não só a vida humana, mas a vida de bactérias, de fungos, dos demais seres vivos que habitam no planeta, assim, né, como outras radiações. Então, a atmosfera interagindo com essa radiação solar, ela permite a vida aqui no nosso planeta. Beleza? Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.